Boa noite. No programa desta quinta-feira, conversamos com a Cecília Maia, reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E ainda PSB oficializa apoio à pré-candidatura de Laurence Amorim do PSDB. O cenário político já está no ar. Participe do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, ou também através do nosso WhatsApp, 988028941. Manda sua pergunta, manda sua interação, que a gente conversa sobre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte com a reitora e também outros assuntos relacionados às eleições municipais. A Justiça Eleitoral vem recebendo inscrições para mesários voluntários. Veja como fazer para se candidatar quem tem interesse a uma vaga. Acredite, para que as eleições aconteçam, muita gente precisa trabalhar. E se tem uma figura que merece destaque, é a do mesário. É ele quem garante a realização de eleições seguras. De acordo com o chefe da 33ª Zona Eleitoral, Luiz Sérgio Monte, qualquer eleitor com situação regular na Justiça Eleitoral pode ser mesário voluntário. Estamos com inscrições abertas desde o início do ano e estamos agora na reta final de definição desses nomes que vão compor as mesas receptoras de votos no dia 6 de outubro. Né? Então, esses nomes serão todos divulgados no início de agosto, daí a importância do interessado se inscrever ainda no mês de julho, já que no início de agosto estaremos divulgando os nomes dos que irão compor a mesa. O primeiro turno da eleição acontece no dia 6 de outubro. Até lá, o mesário deve passar por um treinamento e no dia do pleito está disponível e pronto para assumir a função. Por lei, algumas vantagens estão garantidas para quem assume o cargo. Todo aquele que presta o serviço eleitoral, segundo a legislação, ele recebe alguns benefícios. Ele tem o direito de folgar no seu trabalho normal o dobro de dias que ele tenha trabalhado aqui. Então, se ele trabalhou somente no domingo, dia da votação, ele recebe uma declaração nossa que lhe dá direito a usufruir de 2 dias de folga no seu trabalho normal, seja no serviço público, quando ele seja servidor, ou num emprego privado submetido a CLT. Além disso, ele pode também pegar uma declaração nossa aqui, após o trabalho, e contabilizar essas horas junto à faculdade que ele curse, a fim de ser computada lá como horas extracurriculares. E também uma grande vantagem que a gente tem conseguido nos últimos anos e que realmente tem feito a diferença é a possibilidade de isenção das taxas de inscrição de concurso público. Para este ano, a expectativa de mesários voluntários é ainda maior, se comparado com as eleições anteriores. A gente tem uma estimativa de que cerca de 90% dos mesários advenham de listas voluntárias, né? É um número que vem crescendo a cada ano, como eu falei, após o advento dessas novas leis que previram aí essas vantagens, como principalmente a da taxa da isenção do concurso, né? Então, assim, na eleição passada, nós já tivemos uma adesão de quase 85% de voluntários. Eu acredito que esse ano, por volta de 90%, serão voluntários, né? O que é muito bom para a gente, porque isso facilita aqui o nosso trabalho de coletar todos os votos aqui da cidade. Tá aí as informações sobre como se candidatar a essa vaga de mesário aí, as regras da Justiça Eleitoral para esse trabalho durante o processo das eleições municipais. Olha, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, oficializou seu apoio ao presidente da Câmara Municipal, Laurence Amorim, do PSDB, como pré-candidato à prefeitura. O anúncio foi feito durante um evento nesta quarta. A presidente do PSB no estado, a ex-deputada Larissa Rosado, enfatizou a importância da coesão e cooperação entre os diversos segmentos da sociedade moçoroense. O evento contou com a presença do presidente do PSB municipal, Laíre Neto, representantes de outros partidos como PT, PV, PCdoB, PSDB e Cidadania, bem como lideranças comunitárias de bairros da cidade. Temos aí alguns partidos aglutinados em torno desse projeto. A gente tinha exibido aqui a entrevista do presidente da Câmara e pré-candidato, Laurence Amorim, onde ele mencionava esse apoio do PSB, mas foi oficializado na noite de ontem com a presidente do PSB, a ex-vereadora Larissa Rosado, mencionando também
sobre esse apoio, dessa junção de forças aí do PSB com o PSDB e com esses outros partidos que se somam a esse projeto de pré-candidatura nas eleições municipais. A gente tem outros assuntos relacionados às eleições, mas agora a gente fala de Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, porque eu estou aqui com Cecília Maia, reitora da UERN. Primeiro, dar as boas-vindas a Cecília, vindo aqui ao programa Cenário Político, de falar um pouco sobre esse cenário da universidade, que a universidade tem a apresentar também nesse ano de 2024. Tem apresentado e tem mais a apresentar ainda para o segundo semestre. Mas, Cecília, boa noite. Primeiro, vamos tratar sobre esse assunto que tem sido o assunto mais recente, relacionado a essa mobilização de professores em torno de recomposição salarial. A gente sabe que a UERN aprovou um plano de cargos em 2023, um plano de cargos que foi construído também com os professores, com a Associação dos Docentes, e agora eles estão reivindicando essa recomposição salarial. Como é que tem sido esse diálogo da reitoria nesse ponto em relação aos professores? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial a toda a nossa comunidade universitária, os nossos estudantes, técnicos, técnicas, docentes, terceirizados e sociedade que nos acompanham. E, de fato, a gente precisa trabalhar essa temática de forma muito tranquila, de forma muito madura, assim como a gente tem pautado a nossa universidade desde o momento que nós assumimos a reitoria. Eu e o professor Chico, a gente sempre coloca o nosso espírito público, o nosso espírito democrático, o nosso espírito dialógico, para que a gente possa escutar da nossa comunidade todas as situações, todos os desafios que juntos a gente precisa superar. E essa questão, em especial, relacionado à recomposição salarial, eu quero, de pronto, Natália, dizer que toda a valorização para nós, enquanto profissionais da educação, ela é importante, ela é necessária, não só no âmbito local, no âmbito estadual, mas no âmbito global do ponto de vista do nosso Brasil. Eu digo que nós, enquanto profissionais da educação, nós nunca fomos valorizados o suficiente. E hoje, a gente acompanhou agora recentemente a greve nacional das federais e dos institutos, assim como agora a gente está conversando com a nossa comunidade por meio das nossas associações, a ADUERN, o Sintauern, recebendo uma pauta que é mais do que legítima relacionada a uma campanha salarial. Deixando muito claro para todos aqueles que estão nos acompanhando, uma campanha salarial, ela não é apenas uma campanha que trata somente de remunerações, mas também trata de uma pauta importante que a nossa universidade precisa avançar. Num tempo não muito distante, nós vamos completar agora 56 anos no dia 28 de setembro, mas eu quero dizer a todos que 53 anos da nossa universidade a gente viveu sem uma autonomia financeira. E eu falo disso para poder chegar nos planos de cargos, carreira e remuneração, que é a pauta que você me coloca. Então, hoje só é possível a gente estar conversando sobre também uma campanha salarial do ponto de vista da remuneração, porque nós temos uma autonomia financeira, porque nós conseguimos, junto com toda a comunidade e sociedade, aprovar essa pauta histórica. Aqui é preciso que a gente faça menção, sim, ainda a essa soma de esforços e, principalmente, o aceno positivo e o gesto concreto do governo do Estado por meio da professora Fátima. E quando a gente aprova a autonomia, imediatamente a gente aprova o plano de cargos, carreiras e remuneração. E aqui é onde eu quero que todos que estão nos acompanhando entendam o que é que nós conquistamos em primeira mão. O direito fundamental do servidor público, que é você ter um plano de cargo, carreiras e remuneração, do ponto de vista dos nossos docentes e do ponto de vista dos nossos técnicos. Então, você dizer que não teve algo concreto nesse tempo é negar a realidade. Você dizer que a gente não teve direito a um plano é negar a realidade. Então, nós temos hoje um plano que tem possibilidade de progressão de carreira que nós não tínhamos e agora, também, depois da implantação do plano, a gente tem
um incremento também nos nossos vencimentos. Então, você dizer que não tivemos incremento é negar a realidade. E o que é que fica faltando? Fica faltando a gente fazer uma recomposição inflacionária. E aí nós reconhecemos, principalmente mediante aquela minha primeira fala, da não valorização de nós profissionais da educação como uma forma mais macro. E aí onde a gente se junta para lutar e defender cada vez mais esses profissionais. Então, se você me perguntar de forma concreta, Cecília, o plano de cargos, carreiras e remuneração, nós conquistamos, nós aprovamos de forma coletiva, com todo o apoio da sociedade, das associações sindicais e também dos estudantes, técnicos e docentes. Ponto 1. Ponto 2. Houve incremento no nosso contra-cheque? Houve. Como exemplo, a gente tem, do ponto de vista dos nossos docentes, um incremento de 5% a 55%, podendo variar até para um pouco mais do que isso, a depender da vida funcional de cada servidor. Como exemplo, eu estou utilizando o exemplo de nós, professores. Então, é algo que a gente tem condições hoje de falar com muita tranquilidade. Mas reconhecemos que nós precisamos estar sempre com essa pauta na mesa, porque a cada ano existe também a necessidade do reajuste do ponto de vista inflacionário. E aí onde a gente precisa somar para que a gente aproveite essa oportunidade agora, para que a gente possa ter aí mais uma possibilidade de incremento e a gente vá diminuindo essa defasagem ao longo do tempo, porque nosso último ajuste de conta foi lá em 2012. Né? Então, depois tivemos agora, em 2021, implementado em 2022, e aí a gente vai nessa constante, como a gente disse lá na autonomia. A gente vai aprovar a autonomia com os pés no chão, não distanciando dos limites legais e fiscais do nosso Estado e vamos colocando na esteira para a gente avançar cada vez mais. Olha, a ex-prefeita Rosalba Ciarline, do PP, anunciou que não disputará a eleição em 2024. A informação foi publicada pelo jornalista César Santos, do Jornal de Fato. Nos últimos dias, Rosalba tem se dedicado, segundo ela, à saúde do marido, o ex-deputado Carlos Augusto Rosado, que está em tratamento após o diagnóstico de anemia. A ex-prefeita e ex-governadora disse que vai participar do pleito de 2024 como apoiadora e não como candidata. No entanto, a gente ainda não tem essa informação, quem de fato será o pré-candidato aí que receberá esse apoio, o candidato que vai receber esse apoio da ex-prefeita Rosalba Ciarline. São notícias que a gente vai aguardando para os próximos dias, que devem ser anunciadas essas informações sobre esse apoio da ex-prefeita Rosalba, que tem um público aqui na cidade, eleitores, que de fato há um interesse também desses pré-candidatos. Olha, Erison Natécio vai deixar a Secretaria de Assistência Social do município. Em entrevista ao jornalismo da TCM, ele informou que vai se dedicar ao trabalho com a TS2, empresa que atua em sondagens eleitorais e pesquisas de opinião. Com isso, Erison retorna ao ERN, onde é servidor efetivo. Nós ocupávamos o cargo de secretário de Assistência Social e Cidadania, desempenhávamos um trabalho junto à Prefeitura Municipal de Mossoró. E em razão do pleito eleitoral 2024, o projeto TCM Eleições, um projeto que envolve pesquisas em todo o estado do Rio Grande do Norte, com a TCM enquanto parceiro, mas com outros parceiros no estado de Pernambuco, Paraíba, nós decidimos nos desvincular do cargo para que o compliance da empresa ele seja preservado, né? É uma das exigências do quadro societário da TS2, que a gente não tem envolvimento político, sobretudo em período eleitoral. Então, me desliguei do município de Mossoró, volto aos quadros da universidade para dar atenção à empresa, à TS2 Pesquisas, né? Inclusive, nós vamos iniciar com a TCM um amplo projeto que envolve a cobertura de vários municípios no estado e, por isso, nós saímos da prefeitura e vamos dar prioridade à nossa carreira, né? À nossa empresa, a empresa TS2, que já vem ocupando um espaço muito importante nas eleições passadas e que vai procurar consolidar a sua presença junto com a TCM no quadro eleitoral 2024 em todo o estado. Qual o papel que a empresa tem hoje na disputa política?
Olha, a TS2, né, fechou uma parceria com a TCM para estar pesquisando em todos os municípios em que a empresa vai ter atuação, né, sobretudo Mossoró, Apodi, Açu, Pau dos Ferros e várias outras cidades aqui da região. E nós pretendemos entregar um produto de qualidade, um produto diferenciado. E para isso, como eu já disse anteriormente, o compliance da empresa e o compliance da própria TCM pede que não haja esse tipo de vinculação. Então, em que pese ser um trabalho eminentemente técnico, mas há uma vinculação profissional política, então por isso que a gente se desvinculou do cargo da Prefeitura Municipal de Mossoró. Está aí o Edson Natécio, que ocupava a função de secretário municipal de assistência social e cidadania, inclusive foi também, Cecília, pró-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e com a saída da prefeitura retorna aos quadros da universidade, que é servidor efetivo. E aí o Edson se destaca e vai trabalhar, atuar na TS2, nessa empresa que atua nas sondagens eleitorais, pesquisas nesse período de eleições municipais. Mandar um alô aqui para o Janilson, todos os dias ele manda aqui a foto do programa Cenário Político, manda aqui a foto da televisão. Gosto muito dos registros, viu, Janilson? Muito obrigada aí pela sua interação todos os dias aqui no programa. Tem aqui o Manuel Nascimento, lá do Bela Vista, que parabeniza a entrevistada, a reitora Cecília Maia, onde presta um relevante trabalho à frente da instituição também. Outra participação aqui do Manuel Nascimento. Conversar aqui com a reitora Cecília Maia sobre a universidade, a gente começou a falar sobre essa mobilização que acontece nesse momento em torno de recomposição salarial e outras pautas do movimento de docentes e também de técnicos da UERN, reitora, e a gente falou sobre esse plano que foi aprovado. A gente tem aí uma aprovação em 2023, junto com essa conquista que foi a autonomia financeira, que era uma conquista de muito tempo já, um sonho da universidade de muito tempo que foi alcançado na sua gestão. Em termos de solicitação, de pedido, de diálogo com essa categoria que a senhora já vem tratando com essas categorias, inclusive teve esse ato que aconteceu lá na própria sede da reitoria. Quanto é que a categoria almeja em termos de recomposição salarial, pensando nessa pauta? Bom, nós temos a pauta dos nossos técnicos e dos nossos docentes, né? Os técnicos, eles estão ali solicitando, nesse ano e os próximos 4 anos, aí uma média de 57%, 58%, enquanto a Associação dos Docentes, eles começaram com uma proposta de 97%, depois 102%, e agora que me foi apresentada, agora, nesse momento de diálogo na reitoria, está ali na aproximadamente 79%. E aí a gente faz todo um diálogo com todas as categorias. Só para você ter ideia, a reitora, ela tem conversado muito com as categorias, tanto dos estudantes, quanto dos técnicos, quanto dos docentes. Só para você ter ideia, a gente já está na 4ª reunião de negociação. Então, é algo que faz parte muito dos nossos princípios enquanto gestores, tanto o meu quanto do professor Chico, de estar sempre conversando e sempre conversando com a nossa comunidade. E aí é importante que a gente traga também um elemento para que a comunidade entenda e a sociedade como um todo, de que nós temos uma autonomia financeira, que eu tenho a maior felicidade, Natália, de dizer que nós conquistamos isso ali no momento que a gente inicia a nossa gestão, lembrando que essa pauta é uma pauta que foi construída por décadas, uma pauta histórica, como a gente muito bem já falou aqui no cenário, e é sempre importante mencionar que todas essas pessoas, elas foram muito importantes, e mais do que isso, todos os movimentos, movimento sindical, movimento estudantil, e é sempre importante a gente mencionar, porque tudo na nossa universidade, nesses 56 anos de história, de vida da universidade, tudo foi conquistado na base de muita luta, na base de muita construção, junto também ao governo do Estado. E aí é também necessário que a gente lembre que essa autonomia, ela é uma autonomia financeira, onde a gente tem condições de receber, de planejar um orçamento e de executar na íntegra o orçamento, o que difere de anos passados que nós não tínhamos. Mas é importante dizer que nós temos ainda o limite fiscal ao executivo. E por que eu digo isso? Porque existe uma parte que a reitoria, que a reitora, né, ela pode se comprometer, mas existe uma outra parte que é necessário dialogar com o governo do Estado. E um exemplo para isso
tudo aquilo que a gente construir juntos dentro da comunidade universitária, a gente precisa dialogar com o governo, porque quem encaminha todos os projetos de lei, e é importante que entenda que uma mudança remuneratória é preciso que seja ajustado por lei. Quem manda isso é o governo do Estado. Então, por isso, da necessidade da gente estar sempre em diálogo com o governo, porque nós temos autonomia, mas nós não temos a independência fiscal do Estado. E quem encaminha os projetos de lei para a Assembleia Legislativa é o governo do Estado. Então, a gente teve essa semana, né, dentro dessas negociações, uma rodada importante que foi uma audiência com o secretário de administração, onde ele colocou os limites fiscais e financeiros do Estado, porque a gente precisa, mediante uma construção positiva com o nosso orçamento, né, daquilo que já está aprovado na autonomia, mas também tem a parte dos aposentados, que aí já entra na questão do executivo via IPERN. E por isso que é necessário dessa articulação, desse diálogo, e desde o momento que a gente aprovou a autonomia, depois o PCCR, etapa 1 e etapa 2, e agora nessa nova construção, que a gente esteja também articulado com o governo do Estado, porque a governadora ela precisa estar apta, diante de todas essas condições, a enviar à Assembleia Legislativa. E aí, esse trabalho, como eu disse lá no ato, né, no ato Assembleia na Reitoria, eu digo, esse caminho a gente sabe fazer, Natália. A gente conseguiu aí, em poucos anos, a conquista da autonomia, a conquista do PCCR, o fim da lista tríplice, que foi num momento muito difícil do contexto nacional, e a governadora também fez o encaminhamento disso, onde a escolha da comunidade universitária é aquela que vai prevalecer, sem a necessidade de um governador ou uma governadora escolher qual a pessoa que vai estar ali à frente da instituição. Então, são pautas históricas conquistadas, e por isso que eu digo que nós, enquanto coletivo, e eu e o professor Chico aí à frente da nossa universidade, a gente sabe fazer esse caminho, juntando todas as pessoas que tenha, de fato, uma ação a colaborar nesse sentido, e a gente vai, eu não tenho dúvidas, que de forma madura, de forma tranquila, conseguir vencer também mais essa pauta, que ela é importantíssima para a valorização de todos nós, enquanto profissionais da educação, como muito bem eu já mencionei aqui na entrevista. E aí a senhora falou sobre algumas conquistas na sua gestão, inclusive a autonomia financeira, falou sobre o plano de cargos, né, sancionado o ano passado, tem um pouco mais de um ano da sanção desse plano de cargos, tanto para os técnicos quanto para os professores, além do fim da lista tríplice também, que tem a ver também com essa autonomia da comunidade acadêmica de optar, de escolher quem será o comando aí da universidade. Então, falando sobre essas tratativas com o governo do Estado, a senhora avalia que tem tido um bom relacionamento com o governo, Fátima? Ah, sem dúvida. A gente precisa, por dever de justiça, eu sempre tenho dito isso, em todos os momentos que eu tenho oportunidade, a governadora Fátima, então, ela como professora, ela entende a importância desse equipamento para o desenvolvimento do Estado. Isso é importante que seja dito, porque, para além, a gente tem esse abraço da sociedade. E esse abraço da sociedade é por meio das ações que cada um e cada uma se beneficia enquanto consumidor dos serviços da universidade. Então, é de forma muito fluida que a gente transita em todas as secretarias, e muito disso no momento que a governadora assume no seu primeiro ciclo de gestão, ela coloca a nossa universidade como esse instrumento de transformação social. Então, nós temos um diálogo, sim, um diálogo fluido, um diálogo franco, de muita responsabilidade, de muita maturidade, e a gente tem conseguido colocar a nossa universidade diante desse equipamento que pode, sim, modificar a vida de muitos potiguares. Só para você ter ideia, a gente, nesses 56 anos de vida que vamos completar enquanto universidade, a gente já diplomou, Natália, mais de 56 mil profissionais. E eu fico muito orgulhosa de ser entrevistada por você, sabendo que você é egressa da nossa casa, lá na turma de 2009, e já faz o quê? 15 anos que você aí atua no jornalismo, sendo referência. E você é um
exemplo desses 56 mil. E eu quero, para aqueles que estão nos ouvindo, eu gosto sempre de fazer esse exercício, principalmente quando eu estou no discurso de colação de grau, e eu gosto de mencionar isso, mas eu digo, por um minuto, vocês que estão nos assistindo, imagine que a gente precisasse apagar esses 56 mil profissionais nas diversas áreas do conhecimento do nosso Estado. Eu sei que nem todos ficam no nosso Estado, mas a grande maioria fica. Então, com certeza, era um Estado diferente, era um Estado que não tinha tanto desenvolvimento, porque a gente acredita naquela premissa máxima de que você desenvolvendo pessoas, você desenvolve locais, você desenvolve regiões, e a gente está ajudando a desenvolver o nosso Estado e o nosso Brasil. Então, eu fico muito, de fato, assim como você é egressa, eu sou egressa, eu fico feliz e orgulhosa em saber que a nossa universidade ela tem conquistado indicadores de excelência, ela tem colocado os seus egressos em posições de destaque. A gente está aqui falando de comunicação, computação, mas tem tantas outras áreas de formação que a gente consegue fazer. E isso é importante no interior do Estado, porque nós estamos na grande parte do interior do Estado e isso faz a diferença no desenvolvimento local e desenvolvimento regional. Olha, o Senado Federal retomou o debate sobre as finanças dos municípios brasileiros que enfrentam desafios significativos relacionados às suas dívidas previdenciárias. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 66/2023, discute um combo de ações para o fortalecimento financeiro dos municípios do país, voltou a ser discutida no Senado Federal. Que é um passo fundamental para garantir a saúde financeira dos municípios brasileiros, em especial aqui os municípios do Rio Grande do Norte, além da taxação gradativa no imposto previdenciário para os municípios do regime geral de previdência. Temos os parcelamentos das dívidas previdenciárias e a limitação de precatórios. Além, lógico, como eu disse, de investir em melhorias para a população. Então, é o que esperamos, é a esperança que nós temos para os municípios desse ano e para, consequentemente, as gestões futuras. Então, são essas expectativas, porque apenas somente a transferência através de emendas dos deputados federais, que são muito bem-vindas, não são suficientes para garantir a perenidade do recurso financeiro no município, tão esperado pela população das suas comunas. O texto final da PEC estende até 31 de julho de 2025 o prazo para adesão ao parcelamento das dívidas previdenciárias. No texto original, a data limite era 31 de dezembro de 2023. A PEC ainda passará por mais 4 sessões de discussões antes da votação em primeiro turno no Senado. Se aprovado, seguirá para a Câmara dos Deputados, onde também será debatida e votada. A FEMURNE, em conjunto com a Confederação Nacional de Municípios, está convocando os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Norte para se mobilizarem em torno desta questão, considerada crucial para que consigam equilibrar as finanças públicas, tanto para os municípios, com regime próprio de previdência social, quanto para aqueles sob o regime geral de previdência social. Além disso, a PEC propõe um parcelamento das dívidas previdenciárias e limita o comportamento financeiro das cidades com os precatórios devidos. É essencial que todos os prefeitos e prefeitas continuem se mobilizando em torno desta proposta, que representa um alívio necessário e uma chance de desenvolvimento sustentável para as nossas cidades, especialmente aqui no Rio Grande do Norte. Os desafios orçamentários e as dívidas previdenciárias que existem nos municípios brasileiros aqui, sobretudo no Nordeste, também temos várias prefeituras que enfrentam essas situações. A gente volta a nossa conversa com a reitora Cecília Maia, reitora da UERN. Reitora, em relação à ABRUEM, que é a Associação Brasileira de Reitores e Reitoras das Universidades Estaduais e Municipais, a senhora será presidente da ABRUEM? Como é que está sendo essa articulação? Como é que funciona essa ocupação desse cargo na ABRUEM? O que representa isso também para a universidade? Olha, vamos tomar posse agora, dia 31 de julho, lá em Brasília, na capital federal, e representa para a nossa universidade você somar força com outras 45 instituições.
essa associação, a Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Estaduais e Municipais. São 46 afiliadas e destas temos pautas em comum, porque são universidades tanto do Estado quanto municipal. E aí, quando eu digo, né, que a gente assumiu esse desafio, vai assumir esse desafio agora, no dia 31, é exatamente para que a gente possa colocar de forma coletiva as nossas inúmeras necessidades. Só para que todos tenham ideia do que isso representa, quando soma os dados dessas 46 afiliadas, só para você ter ideia, Natália, a gente é responsável por 65% das matrículas do ensino superior. E ainda nós não somos, né, no coletivo, visibilizados da forma que deveríamos pelo governo federal. E quando a gente se junta nessa missão, é para que a gente possa defender, que a gente possa buscar recursos, que a gente possa trocar experiência com essas outras instituições. E eu não tenho dúvidas que a gente vai fazer um trabalho interessante nesse próximo biênio, né? E que a gente vai estar colocando também a nossa experiência, principalmente o que me alçou a essa possibilidade, foi essas pautas que eu já mencionei. Então, isso contou muito, porque a gente tem uma experiência de uma autonomia onde outras instituições, a maioria não tem essa autonomia, o fim da lista tríplice, o próprio plano de cargos, carreiras e remuneração. Então, a gente vai também com essa expertise para poder conversar, para poder dialogar e construir junto. Né? Então, a posse sendo em Brasília, dia 31, vai ser no auditório da CAPES, num prédio que também está relacionado totalmente à educação. A expectativa é que a gente tenha uma representação muito boa de todas as afiliadas e, para além, também, em ser em Brasília, é para que a gente tenha uma representação política, porque a gente entende que essa associação, para além da articulação do dia a dia, ela também é uma associação política, que estamos lá juntos, defendendo principalmente a valorização das estaduais e municipais, porque o governo federal ele está muito ali voltado para a questão das universidades federais e também dos institutos. E aí tem muitas pautas ainda que a gente precisa avançar enquanto coletivo estadual e municipal. Então, por isso que a gente coloca aí o nosso nome à disposição e a gente vai fazer um bom trabalho e em um outro momento a gente pode fazer um programa só sobre essas pautas que nos move relacionado a esse cenário mais nacional. Então, eu não tenho dúvidas que a gente vai trazer também boas coisas para nosso interior, para o nosso estado do Rio Grande do Norte. E muita gente não sabe que tem universidades do estado, como o caso da UERN, tem universidades municipais também que integram essa ABRUEM, né? Os reitores que fazem parte aí, que são reitores também de universidades municipais. A gente sempre lembra de universidades federais, universidades estaduais e não tem informações de nenhuma aqui próximo que seja universidade municipal. E aí, na ABRUEM também tem essa reunião. E aí, reitora, falando também sobre notícia positiva, aniversário da universidade em setembro, 56 anos de UERN. O que é que a senhora está preparando para a celebração dessa data? Bom, a gente já conseguiu colocar os homenageados da Medalha da Abolição, sempre nesse momento da Assembleia, da tradicional Assembleia, há as homenagens. Dentre as homenagens à Medalha da Abolição, esse ano já foi definido o tema, que é o saber que acolhe, que tem tudo a ver com a nossa universidade. Eu acho que todos que já se beneficiaram de algum serviço, de alguma ação da nossa universidade, se sentem acolhidos. Né? Você, enquanto estudante, você se sente acolhido, você, enquanto servidor, você também sente essa energia na nossa universidade. E você que está sendo consumidor ali de um serviço, de um ambulatório, de um consultório, do núcleo de prática jurídica ou de uma ação de extensão, de ensino, enfim, você se sente muito acolhido. Então, o tema desse ano da medalha, e a Medalha da Abolição é aquela medalha que é entre a universidade e a Prefeitura Municipal de Mossoró. A gente fez a escolha do tema semana passada e também já fizemos a escolha dos homenageados. E esse ano, os homenageados, com muito prazer, eu tenho aqui a dizer, né, quem é quais serão, que vai ser Irmã Zelândia. Eu me emociono,
porque eu acho a história da Irmã Zelândia uma história muito entrelaçada ali, desde muito criança com a educação, e aí ela consegue seguir a trajetória profissional também muito implicada com a educação, e todo mundo sabe o quanto ela é implicada com a educação. E hoje, né, ela está diretora há bastante tempo de um colégio que também foi pioneiro, onde muitos talvez não saibam, mas abriu as portas para as mulheres estudarem, né? Então, o Colégio Sagrado Coração de Maria, ele fez isso acontecer na cidade de Mossoró e é uma escola centenária. Temos também outros 2 agraciados, que eu tenho muito orgulho também de dizer, que são 2 ex-reitores em gestões importantes da nossa universidade, que é o doutor Laplace, ele foi ex-reitor e também ex-presidente, porque antes tinha a figura do presidente e depois reitor, e também do professor Pedro Fernandes, né? Então, o professor Pedro Fernandes, que tem aí uma trajetória também muito importante na história da nossa universidade, onde começa a expansão das pós-graduação, e a gente falou muito hoje, mas a gente acabou não dizendo que a importância da UERN no interior, do ponto de vista da graduação e da pós-graduação, e aí eu faço o link com a gestão do professor Pedro, porque num tempo não muito distante, nós tínhamos medo, enquanto instituição, de se tornar centro universitário, porque não tínhamos pós-graduação. E eu não estou falando de 30, 40 anos atrás, eu estou falando de 20 anos atrás. E aí a gente conseguiu, nesses 15 anos, né, colocar a pós-graduação também no interior, que não é fácil você ter programas consolidados no interior do estado. E hoje nós temos, Natália, 22 cursos de mestrado e temos 5 cursos de doutorado. E na porta de casa. Então, hoje, se você quiser voltar para fazer o seu programa de pós-graduação em nível estrito sensu, você tem condições de fazer nas diversas áreas de conhecimento. E isso é muito importante. Então, esses 3 agraciados serão homenageados na nossa tradicional Assembleia. E nós temos uma programação muito extensa no mês de setembro, do ponto de vista que a gente sempre está colocando como celebração, né? Então, a gente tem ali o culto evangélico, que a gente faz questão de todos os anos ter. Nós temos também a missa, que a gente faz questão de ter. Nós temos também o culto aos orixás. Nós teremos a Corrida do Servidor, que o ano passado nós implementamos e esse ano também. E culmina no dia 28 de setembro com a nossa tradicional Assembleia, onde toda a congregação, toda a comunidade universitária ela é convidada e sociedade a participar desse momento. E aí é um momento alto mesmo de celebração, porque a gente também homenageia os títulos por meio dos títulos honoríficos, né, que vai ser definido ainda próxima semana, terça-feira, quem serão os agraciados desse ano. Então, a gente tem ainda a definir o mérito administrativo, o doutor honoris causa, o professor honoris causa e também o professor emérito. Então, todos esses serão definidos, mas dentro dessa temática do saber que acolhe e que a gente acha que tem tudo a ver com a nossa universidade. Essa universidade que abraça, que acolhe todos e que transforma e que potencializa sonhos. Aí, muitas novidades anunciadas aqui pela reitora nessas comemorações em setembro do aniversário da UERN, nesses homenageados que ela já anunciou aqui, que estão confirmados, além de outras homenagens que vão acontecer também. Reitora, para a gente encerrar o nosso programa Cenário Político, o nosso tempo está bem curtinho já, mas estamos falando também em sucessão da UERN. A senhora está aí quase finalizando um mandato à frente da universidade, falando sobre essas conquistas à frente da UERN. E a senhora é candidata à reeleição? Natália, eu estou muito preocupada em executar aquilo que nós nos comprometemos. O 21-25, começamos em 21-25, e não tenho dúvidas que a reeleição ela vai ser consequência de um trabalho realizado nesses 4 anos. Então, a senhora trabalha nesse período agora pensando também nessa continuidade, digamos assim, desse projeto que a senhora iniciou. Então, até o final do ano, a gente tem eleições ano que vem na UERN? Exatamente. O processo ele é deflagrado ali no final, no início do próximo ano. E aí a gente coloca todo o trabalho implicado
né, de Cecília e de toda a equipe, Cecília, Chique, de toda a equipe, para que a gente possa aí caminhar para os próximos passos da nossa universidade. Mas o mais importante é que a nossa preocupação é o fortalecimento da nossa universidade, com muito trabalho, com muito entusiasmo, com muito brilho nos olhos e com muito amor daquela e daqueles que sabem o quanto a nossa universidade ela impacta na vida, não só na sua vida, mas a vida do entorno de onde você está inserido. Obrigada, reitora, pela participação aqui no programa Cenário Político, por trazer essas novidades aqui, falar sobre a universidade é sempre motivo também de muito orgulho. Eu sou egressa da UERN, de fato, concluí lá em 2009, então tenho também muito a falar sobre a universidade e agradeço pela sua participação aqui no programa Cenário Político. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. E aí conversamos com a reitora da UERN, Cecília Maia, que traçou aí um panorama sobre essas conquistas da universidade, sobre esses debates com a Associação dos Docentes, com os técnicos também, em torno de debate salarial, de campanha salarial e outras pautas, como também a Assembleia Universitária da UERN, que acontece em setembro deste ano, comemorando aí 56 anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que se soma às comemorações que acontecem no mês de setembro em Mossoró, relativas à abolição da escravatura aqui na cidade. Então, há toda uma conjuntura de celebrações no mês de setembro aqui na cidade. Muito obrigada, Cecília, mais uma vez pela participação aqui no programa Cenário Político. O Cenário Político desta quinta-feira fica por aqui. A você uma ótima noite. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Até lá.